Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Recordes, marcas, tabus, escritas, tudo isso, gente, a cada jogo, a cada semana, com tantos jogos, marcas, recordes são batidos. E muita gente nem tem conhecimento disso, já que não acompanha o histórico de jogos de nossos clubes nas competições que disputam. Então, como não é feito esse levantamento, o acompanhamento preciso após cada jogo, muitos recordes, marcas e feitos passam desapercebidos por todos. Nós vamos agora no nosso canal ficar atento a isso e trazer aqui sempre que um recorde for batido, uma marca for alcançada, um tabu for quebrado, coisas assim relativas aos números do futebol. E o CSE bateu um recorde, atingiu uma marca histórica e nunca antes atingida ao derrotar o Asa na última rodada, no seu último jogo nesta Série D. E vamos falar deste recorde daqui a pouquinho. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Muito bem. O CSE ele é o 12º clube a jogar um campeonato brasileiro. De Alagoas, 12º clube alagoano a jogar um brasileiro. 11 clubes antes do CSE jogaram alguma ou várias das divisões do nosso campeonato nacional. Lembrando que o primeiro campeonato brasileiro foi em 1971. O primeiro ano que houve a disputa do Campeonato Brasileiro. Todos os anos temos, tirando o ano 2000, que não tivemos Campeonato Brasileiro. Em 2000, ele foi substituído pela Copa João Avelange. O seu campeão foi considerado campeão brasileiro, mas não tivemos o Campeonato Brasileiro em 2000. Então, tirando 2000, em todos os anos, desde 1971, tivemos o nosso campeonato. Então, 12 clubes já participaram. O Campeonato Brasileiro é uma coisa difícil, né? Você enfrenta adversários iguais ou superiores a você. Falando isso em relação a clubes de Alagoas. Dificilmente um clube alagoano vai enfrentar um adversário inferior. Eles são ou iguais ou superiores às nossas equipes, de acordo com o peso também de cada equipe aqui de Alagoas, né? Se um time pequeno de Sergipe enfrenta, por exemplo, o CSE, é um jogo mais ou menos igual. Aí se enfrenta o CRB ou o CSA, a gente sabe que, pela tradição, o CRB e o CSA teria um pequeno favoritismo. Então é mais ou menos assim que a gente vê em cada jogo, se é um favorito, ou se é um jogo equilibrado, ou se o nosso adversário é superior ou é igual, esses detalhes técnicos e históricos que há em cada jogo. Pois bem, 12 clubes jogaram o Campeonato Brasileiro, clubes de Alagoas. O primeiro ano de um clube, o seu primeiro ano, o seu primeiro campeonato é sempre histórico. Você estrear sem perder é maravilhoso, né? Você chegar no segundo jogo também sem perder, extraordinário. 3 jogos, muito difícil. Você estrear no brasileiro, seu primeiro ano, seu primeiro brasileiro, você ficar 3 jogos sem perder. O CSE chegou a 5 jogos sem perder na sua estreia em campeonatos brasileiros. Então, eu tive a curiosidade de verificar nos nossos arquivos o ano de estreia de cada um dos 11 clubes para ver se algum deles, no seu ano de estreia em brasileiros, chegou ao 5º jogo sem perder, como ficou o CSE. Vou apresentar agora estes 11 clubes rapidamente e em que jogo ele teve a primeira derrota. O primeiro alagoano a jogar um brasileiro foi o CRB em 1971. O CRB no primeiro jogo ganhou do Náutico 6-1, mas na segunda partida perdeu para o Itabaiana. Então, o CRB ficou apenas um jogo sem perder. Segundo jogo, já teve a derrota. Em 1972, 2 clubes jogaram. O brasileiro da segunda divisão. Em 71, o CRB também foi da segunda divisão.
Então, em 72, aconteceram as estreias de São Domingos e CSA, na que seria hoje a Série B. O São Domingos, na sua estreia, já perdeu o jogo. Perdeu para o Confiança por 3-1. Então não chegou a ficar nem um jogo invicto na sua estreia em Brasileiro. Já o CSA, também em 72, passou do primeiro adversário. Ele ganhou do Ferroviário do Ceará por 2-1 e foi derrotado no segundo jogo pelo América de Recife. Também 2-1. Então o CSA ficou um jogo sem perder, se igualando ao CRB, que fez isso em 71. Se passaram 7 anos, em 1979, o quarto clube alagoano a jogar um brasileiro estreou, que foi o Asa. Mas já na sua estreia, o Asa perdeu para o América de Natal por 2-0. Posteriormente, tivemos a estreia do Capelense em 1981 na terceira divisão, que seria hoje a Série C. Capelense disputou 3 partidas e empatou as 3. Aquele ano a Série C, a chamada Taça de Bronze, na época, eram os jogos eliminatórios. O Capelense pegou o Atlético de Alagoinhas, empatou lá, empatou aqui. Tivemos um terceiro jogo, também empate. Os 3 0-0, a definição pelos tiros livres da marca penal. O Capelense foi eliminado, mas ficou 3 jogos sem perder, estabeleceu um recorde, né? Superando o CRB de 71 e o CSA em 72, que ficaram no jogo. Então, em 81, Capelense passou a ser o detentor deste recorde de invencibilidade no seu ano de estreia em Campeonato Brasileiro. Em 1995, 14 anos depois, mais 2 equipes alagoanas jogaram o Brasileiro: o Batalhense e o 7 de setembro. O Batalhense chegou a 3 jogos sem perder. Ele na estreia empatou com Confiança, segundo jogo ganhou da Catuense, no terceiro empatou de novo com Confiança, e no quarto jogo perdeu para a Catuense. 3 jogos sem perder, o Batalhense se igualava ao Capelense de 81, como recordistas, 3 jogos sem perder. O 7 de setembro, em 95, chegou a ficar só 2 jogos sem perder. Na estreia empatou com o CSA e depois empatou com o Porto de Caruaru. Perdeu o terceiro jogo para a Desportiva Vitória, de Vitória de Santo Antão, interior pernambucano. Então, o recorde seguia com Batalhense e Capelense, 3 jogos sem perder em seus respectivos anos de estreias em campeonatos brasileiros. Depois de 1995, só em 2014, aliás, em 2001, tivemos um outro clube alagoano estreando em brasileiros, o Corinthians Alagoano. E o Corinthians superou o recorde que era do Capelense e do Batalhense, chegando a 4 jogos sem perder. Ele na estreia ganhou do Itabaiana, segundo jogo ganhou do CSA, terceiro jogo ganhou do Central e no quarto ganhou do Asa. Então, 4 jogos sem perder, 2001, o Corinthians alagoano estabelecia um novo recorde de invencibilidade no ano de estreia de um clube alagoano. Posteriormente, em 2016, ou melhor, 2004, tivemos a estreia de um outro clube alagoano em brasileiros, o Coruripe. Mas no seu primeiro jogo, foi Série C 2004, terceira divisão, ele já perdeu para o Itacuruba, do interior pernambucano. Então Coruripe não chegou a ficar nenhum jogo sem perder, bem longe, né, do recorde do Corinthians alagoano, de 4 jogos sem perder em 2001. Em 2016, agora sim, a estreia do Murici. Isso foi na 4ª divisão da Série D. Murici ganhou o primeiro jogo contra o Campinense 1-0, mas perdeu o segundo para o Fluminense de Feira de Santana 3-1, um jogo só sem perder. Em 2020, tivemos a estreia do 11º clube alagoano a jogar um brasileiro, o Jaciobá,
que na estreia empatou com o Central 2-2, mas no segundo jogo tomou 7-0 do ABC. Um jogo só sem perder, o recorde continuava com o Corinthians alagoano em 2001, 4 jogos sem perder. E agora, no ano de 2022, colocando aí para vocês a imagem, o CSE alcança 5 jogos sem perder no seu ano de estreia, lembrando seu levantamento da campanha dos clubes no seu ano de estreia. É o ano histórico, é o campeonato histórico, primeiro brasileiro de cada um dos 12 clubes alagoanos que já jogaram o campeonato nacional. CSE, portanto, neste ano, 5 jogos sem perder, empatou com a Juazeirense, com o Jacuipense, com o Lagarto, com o Sergipe e ganhou do Asa. Então, nunca um clube estreante em brasileiros, um clube alagoano estreante em brasileiro, em campeonato brasileiro, conseguiu ficar 5 jogos sem perder. O CSE pode até aumentar esta marca. Eu acho que jamais será batida, né? Quem poderia bater? CRB, CSA, Asa, Coruripe, todos já estrearam. Se um novo clube estrear em brasileiros, alagoano, um clube alagoano, não acredito que ele vá fazer essa façanha, mas pode fazer. Mas imagino que este recorde de CSE deva permanecer por muitos e muitos anos. CSE, portanto, é um recordista do futebol de Alagoas. Ele é o clube alagoano estreante em brasileiros a ficar mais jogos sem perder. E trazendo aí só a evolução do recorde, né? Relembrando, 71 CRB, um jogo sem perder. 72 o CSA igualou, também ficando um jogo sem perder. Em 81, o Capelense passou a ser o detentor do recorde, 3 jogos sem perder. Em 95, o Batalhense igualou ao Capelense, também 3 jogos sem perder no seu ano de estreia. Em 2001, o Corinthians ficou 4 jogos e agora o CSE superou o Corinthians 5 jogos. Ao ganhar do Asa, ele superou o Corinthians. E é o novo recordista alagoano nessa situação de ano de estreia em campeonatos brasileiros. Nunca um clube estreando no brasileiro, um clube de Alagoas, resistiu a 5 jogos sem perder, como está fazendo a equipe de Palmeiras dos Índios. O CSE, portanto, é o clube de Alagoas que, na sua primeira participação em brasileiros, ficou mais tempo invicto. Este é o recorde do CSE e nós damos os parabéns a todos que fazem o tricolor por este feito que nós estamos trazendo aqui em detalhes no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se, ajude nosso canal a crescer, deixe seu like, comente, ative o sininho. Sempre nossos vídeos têm um recorde, uma marca, um fato histórico, um vídeo de gols do passado. Até já fizemos um do CSE, com gols do CSE dos anos 80, dos anos 90. Áudios raros do Rádio Esportivo. Temos aqui um acervo com milhares de horas do Rádio Esportivo, momentos memoráveis, além de informações históricas, recordes, curiosidades, tudo relativo à história do futebol de Alagoas, do passado. Você acompanha aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.